nós temos uma missão. Todos nós temos um lugar ao sol. E às vezes você tá, o Rolex está no camelódromo, entende? Então, como convencer? Na verdade, a gente faz por camadas. É que nem uma cebola, né? Tem várias camadas. Então, a gente vai tirando por camadas, aquela pessoa vai despertando. Quando eu vejo potencial, a gente pega na mão mesmo. O maior erro de qualquer empresa é buscar diferencial. Ninguém tem que buscar onde você é diferente, onde você tem um diferencial. Não, você tem que buscar onde você é único. Exato. E aí eu vejo que você realmente, quando você descobriu isso, você descobriu onde você era única, porque assim, não tem ninguém fazendo. Então não existe nem concorrência, é um oceano azul realmente. E dentro do marketing não existe concorrente, né? As agências. Então eu comecei a me conectar com outras agências e eu comecei a aprender com eles. Eu comecei a perguntar, eu comecei a ver questão de contrato, prospecção. Então tudo que era dano, erro, problemas, eu ouvia dos outros e eu trazia para mim de uma forma já pronta. Estamos iniciando mais um programa do nosso Empreendecast. E hoje, né, já bati um super papo com essa mulher maravilhosa. Eu vou falar uma coisa, já tem tempo que eu queria trazer ela aqui, porque ela domina demais o assunto que nós vamos falar e não tem quem esteja do outro lado dessa câmera que não precise olhar para isso com um olhar assim, ó, atento, porque tá ficando para trás. E hoje eu recebo aqui no Empreendecast Drica Chagas. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Gente, ela é estrategista de marca, né? E com muitos anos de experiência, especialista em Storytelling Network. Então, assim, ó, imagina quanta coisa boa não vai sair desse bate-papo aqui hoje. Então, eu só tenho que te dizer, Drica, muito obrigada por ter vindo aqui contribuir com as pessoas que assistem o nosso programa, né, doar um pouquinho desse conhecimento que tu tem sobre esse assunto que é tão importante e que às vezes as pessoas estão deixando passar batido, né? E pra gente poder começar, eu queria que você pudesse falar assim, ó, quem é a Drica Chagas? Uau. Você já falou muita coisa ali, eu me sinto até lisonjeada. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e tô aqui para servir mesmo. Drica Chagas, né? Tem várias camadas, né? Hoje eu sou palestrante, escritora, networker, mas o que eu gosto de falar é sobre posicionamento de marca, né? Eu trabalho com marketing digital já faz 16 anos. E eu comecei na raça, né? Então, quando era tudo mais analógico, né? Então, essa é a Drica, né? Imagina, a Drica saiu abrindo as picadinhas de foice, Quando né? tudo era mato. Quando tudo era mato. Porque 16 anos atrás, o que a gente tinha era o quê? Google? Acho que era o Google. Google e Face. Google e Facebook. Google e Facebook. Não tinha ainda o Instagram. Eu comecei com o Face, né? Mas eu já comecei a prestar um pouco atenção no YouTube na época. E o Twitter, né? E era engraçado, porque eu tinha uma estamparia de camisetas. O meu sonho era empreender. Quem não, né? Quem não tem um sonho de empreender? E eu trabalhava de CLT e eu quis abrir uma estamparia de camisetas, então eu passei um ano estruturando, fazendo plano de ação, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, plano de ação, tal. Quando chegou no marketing, não era marketing, era publicidade e propaganda. E eu já tinha feito publicidade e propaganda no ensino médio, na minha época, né? E aí eu comecei a traçar algumas coisas, e quando eu passava para as agências de publicidade e propaganda, elas não entendiam que eu queria a logomarca com o perfil para rede social, para Facebook. Eles não entendiam. Como assim? Eu queria formato ícone já. Eu já estava visionando assim. Eu já estava olhando a Nike, a Coca-Cola, algumas grandes empresas. Porque quando você não sabe para onde vai, você copia. Com certeza. E eles não estavam entendendo. Eu lembro que eu falei, não, eu vou ter que aprender esse negócio. E eu lembro que eu fui aprender a questão de design para desenvolver a minha marca primeiro. Então foram 8 meses ali, ó. Aí quando o rapaz desenvolveu, eu quis 3D, com efeito gradiente. Cara, foi fantástico, assim. Aí eu comecei E aí, assim, quando você vai empreender, você não tem dinheiro em caixa a longo prazo. Então eu fui aprender na raça algumas coisas. Então, loja virtual, fotografia, vídeo. Então eu fui aprendendo com a minha empresa antes. Aí pegou paixão, né? E as empresas cresceram juntos, né? A estamparia cresceu e a paixão por marketing cresceu junto. Cresceu junto.
né? E eu lembro que eu trabalhei 10 anos com a estamparia, né? E a gente traçou algumas coisas, igual marketing humanizado, hoje que as pessoas falam, eu já fazia lá atrás, em 2009, 2010, que eu não usava aquelas camisetas, aquelas fotos do banco de imagem, eu fazia as minhas fotos. Entendi. Eu lembro que o lançamento da estamparia, eu fiz no aniversário da minha filha mais nova, que eu dei o convite que todo mundo fosse com a camiseta. E eu lembro que eu fiz do escudo do Capitão América, então era branco, azul, vermelho, preto. Então eu tirei várias fotos convidadas e aos poucos fui soltando aquelas fotos. Olha Então todo mundo gostava, fazia o repouso. Se identificava também, né, Drica? Porque quando você olha uma foto, e é exatamente sobre isso que você está dizendo. Eu falo isso tanto para os meus clientes que são donos principalmente de moda feminina. Exato. Você fala assim, sabe quem tem que ser suas modelos? Tem que ser suas vendedoras. Exatamente. Você tem que ter foto delas. Gente. E outra coisa, que você olha e pensa, não, eu conheço essa mulher, essa roupa ficou bonita nela, então pode ficar bonita em mim também. Porque no fim a gente não fica se identificando com aquelas modelos que são inacessíveis para nós, que tem um corpo que talvez mulheres nunca vão conseguir atingir. E é muito impessoal também, né, Rê? É muito impessoal e afasta. Então, quando leva uma foto mais orgânica, que a gente fala hoje, mas na época, tá a minha foto ali, tá a foto da mãe, tá a foto do pai, tá a foto da irmã, foto da filha. As pessoas, elas ficam olhando por curiosidade. Olha o tamanho da filha, olha como a mãe é jovem. Então, as pessoas ficam olhando aquilo, começa a dar engajamento. Né? Então, eu lembro que... E daí, engraçado, que daí eu fui estudar o marketing digital. Aí eu lembro que eu fiz a faculdade e amei. Aí fui fazer uma pós. Aí quando caiu na pós, aí abriu uma lacuna, assim, que daí eu entendi que tem uma dor no mercado. Aí eu entendi. Porque eu tava nesse operacional, porque como eu falei, a estamparia cresceu junto com o marketing. E era engraçado, porque quando eu vendia as estampas, vendia as camisetas, as pessoas queriam o material. Quem que produziu, Drica? Quem que fez esse Facebook? Quem fez essa loja virtual? Quem que fez essa logomarca? Eu não sabia nem precificar aquilo. Fui pro Sebrae, todo mundo fala que um pouco do Sebrae é muito burocrático, muito... Não, é uma excelente ferramenta. É fantástico. Para quem nunca empreendeu na vida... Assim, é acessível. São pessoas que estão lá também para servir, porque, gente, eu acho que a alegria dos consultores do Sebrae é quando entra alguém precisando da ajuda deles, porque na maioria das vezes eles é que tem que sair de porta fora tentando encontrar pessoas que queiram ser ajudadas. Exato. Então, eu concordo contigo que o Sebrae é uma excelente ferramenta para todo empreendedor. E, na verdade, você que está aí nos ouvindo, você devia usar mais o Sebrae, porque... Ele subsidia tanta coisa. Eu me lembro quando eu empreendi... Meu primeiro empreendimento foi um buffet de eventos, né? Uau! E nós precisávamos desenhar um cardápio, porque a gente ia participar de uma feira, e nessa feira existe uma competição de pratos, né? Legal. E a gente queria desenvolver um cardápio especial para aquela feira. E aí eu fui atrás do Sebrae, e aí eu contratei um Sebrae Tech, em que eles trouxeram uma chefe de cozinha, graduada pela Le Cordon Bleu, tipo, nunca teria condições naquele momento de pagar aquela chefe, e ela ficou uma semana comigo, e o Sebrae subsidiou 70% do valor, e eu só paguei 30% de tudo que custava. E para quem tá começando, o empreendedor deve passar por Sebrae. Eu, assim, foi uma escola, não me arrependo. Eu ia lá todo mês, nos treinamentos, nos networking que tinha, nos cafés, era tanto aprendizado. Então, assim, e ali eu entendi a questão da precificação, ali eu fui entendendo. E até que daí chegou o divórcio e a estamparia fechou, mas o marketing ficou. Aí foi quando eu abri a agência. Aí foi em 2016. Quando eu abri a agência, aí a gente entra no operacional, né? Como todo urgência, né? Como todo eu empresário, né? O eu empreendedor. Mas foi uma escola também. E é engraçado, porque quando eu comecei a fazer networking, e dentro do marketing não existe concorrente, né? As agências. Então, eu comecei a me conectar com outras agências e eu comecei a aprender com eles. Eu comecei a perguntar, eu comecei a ver questão de contrato, prospecção. Então, tudo que era dano, erro, problemas, eu ouvia dos outros. E eu trazia para mim de uma forma já pronta. Então, e eu lembro que eu comecei a arrumar algumas coisas diferentes para minha agência e entra no modus operandi e vai. Só que daí chega a pandemia, quando estava conversando, a pandemia foi um divisor de água, sei lá, para 90% de pessoas, né? Aí que eu concluí a pós e eu entendi que existe uma lacuna nas agências.
que elas entram no modo operacional e tá tudo bem, não é ruim. Porque entra no modo operacional, Drica, como que é isso? A agência é contratada, o cliente quer resultado naquele mês. Ele quer que gere tráfego pago, ele quer que gere os conteúdos, ele quer que gere o brand, ele quer já resultados. Tem que entregar. E tá tudo bem. Só que daí, e o posicionamento? Né? E o storytelling? Hoje fala storytelling, mas é narrativa. E o storytelling? Não tem essa lacuna. O briefing, às vezes a agência elas montam um briefing muito comercial ou muito institucional, mas não humanizada. Sim. Então, eu comecei a estudar sobre isso e na pós, eu estudei especializado nisso, comunicação integrada. Aí foi quando eu entendi também, teve uma matéria lá que é só sobre as políticas das plataformas, as diretrizes sobre o algoritmo. Aí a gente estudou um semestre inteiro só sobre o algoritmo, como que eles se comportam. Aí tem tudo uma questão de neuromarketing. Aí eu estudei profundamente isso. E eu entendi que quando você faz essa integração das redes sociais, a integração da narrativa, a integração do posicionamento em todas as plataformas, o algoritmo entrega mais o engajamento, o Google entrega mais. Aí eu entendi que existe essa lacuna no mercado. Existe as agências. Aí eu comecei a fazer parceria com as agências e eu era um braço das agências para oferecer isso. E quanto tempo é isso, Drica? 30, 40 dias? E depois eu faço aquele serviço básico, de base, e depois as agências tocam a ficha e tá tudo ótimo. Olha que maravilha. Exatamente, porque você entendeu que existia algo que ninguém fazia. E eu vejo que, até, inclusive, né, vou deixar um card aqui de um podcast incrível que eu gravei com o Dr. Geraldo Campos, ele que é doutor de inovação, e ele fala que o maior erro de qualquer empresa é buscar diferencial. Ninguém tem que buscar onde você é diferente, onde você tem um diferencial, não, você tem que buscar onde você é único. Exato. E aí eu vejo que você realmente, quando você descobriu isso, você descobriu onde você era única, porque assim não tem ninguém fazendo. Não. Então, não existe nem concorrência, é um oceano azul, realmente, para poder... Exato. Ainda mais eu que sou conforme, né? Porque tem um processo, né? Tem um processo para fazer isso. Então, foi assim, tipo, meu Deus, mamão com açúcar, né? E depois a gente vê o resultado, ele dá resultado. A integração, a organização, o storytelling, ele dá um resultado. Mas é a longo prazo? Não, às vezes no primeiros 30 dias o cliente já vê, ele começa a ver, quando o tráfego ainda tá tímido, ainda aquecendo algumas coisas, ele já vê, olha, tá chegando seguidores, olha, me chamaram no Google, olha, tô fazendo isso, tô me achando. Então, assim, e tem que pensar na experiência do cliente dele, né? Então, a gente faz até a questão do cliente oculto, a gente mostra para ele, olha qual, o teu cliente fica perdido, olha, o teu cliente não é convicto quando ele te procura, ele tem dúvidas. Então, a gente faz isso. Então, hoje, eu foco mais nessa questão. Mas a tua agência existe? Existe uma agência de marketing digital, mas o nosso foco é posicionamento. Né? Mas você faz outras coisas? Sim, a gente até acaba contribuindo com outras ferramentas. A gente faz social media, faz tráfego pago, mas não é o nosso foco. A gente gosta de arrumar a casa e a gente contribui com o cliente com essas outras ferramentas, mas a gente tenta formar um time para ele depois. Então, Drica, a gente falando de tudo isso, você como uma estrategista que entendeu essa lacuna, por que ainda tem tanta gente sendo ignorada no digital? Ela até tá lá. Você entra, tem bastante coisa lá. Mas ninguém vê, ninguém sabe. E quando entra, tá, que nem você disse, não tem clareza, tá faltando um monte de coisa ali ainda que ninguém consegue conectar direito e saber o que a pessoa faz. Então, tudo isso aí, amiga, é questão de neurociência, neuromarketing. Porque, assim, as pessoas esquecem do princípio básico. A rede social, ela foi feita para se socializar. Ponto final. Se você usa as redes sociais para vender, isso não conecta. E hoje as pessoas, elas estão freneticamente produzindo conteúdo para, eu tô aqui, me compra, me compra, me compra. Isso não conecta. Aí entra o storytelling. Porque as pessoas têm que entender, as redes sociais, elas foram feitas para se socializar, se conectar. E elas não vão mudar. Na verdade, eu falo assim que os brasileiros só não dominam o mundo, porque sei lá por quê. Porque, cara, quem criou as redes sociais, os programadores, o pessoal que fica trabalhando atrás do Instagram, das políticas, ficam assim, meu Deus, esse público brasileiro, o Brasil, o brasileiro. Porque eles tiveram que se equalizar, eles tiveram que se adaptar um pouco o perfil do brasileiro.
o brasileiro que tornou o Instagram comercial. É o brasileiro que tornou o LinkedIn propaganda comercial. Foi o brasileiro. Não foi assim o pessoal lá, eu penso que depois vão fazer. Não, eles tiveram que se adequar, eles tiveram que se adaptar. Então, as redes sociais, elas têm o mesmo princípio ainda. Neuromarketing, que é se socializar, se conectar. Então, enquanto as pessoas estão lá todos os dias produzindo conteúdo e ninguém está vendo, porque a linguagem, porque o algoritmo, ele é formatado num tipo de linguagem, você está fazendo a outra. Então, conflito, ele não vai entregar. Entende? Não adianta. Eu vejo por mim, igual nas minhas redes sociais. Você não vai ver eu me vendendo. Eu fico postando a minha vida, fico postando meus eventos, os meus videozinhos, há um material quando eu gravo e tal, mas você não vai ficar eu vendendo. E engaja. Porque as pessoas querem saber o que a Drica come. Eu lembro que eu passei uma fase em 2024 com um tratamento médico. E eu mostrei essa vulnerabilidade na internet. Eu fazia toda segunda-feira e sábado lives falando sobre o meu problema e o tratamento. O que teve de gente que fala, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, comigo aconteceu também, com fulano, com ciclano. Aí a tua dieta? E eles me acompanhavam. Quando eu ia nos eventos, que eu fazia os stories, e aí esse evento, o que você comeu? Porque eu tinha uma restrição altíssima de alimentação. Era uma questão de restrição alimentar. Total, assim. Aí, o que você come num evento desse? Então as pessoas... Eu lembro que eu passei 2024 contribuindo com os meus seguidores a respeito desse meu tratamento. E quando foi a cura, tal, depois eu... Então, assim, houve um engajamento. Em nenhum momento eu fiquei vendendo. Eu não fiz CTA, não fiz pitch, porque a rede social é para se conectar, não para ficar vendendo. Né? Então, e igual lá a gente vê muito aquelas brincadeiras que quando a pessoa, tem um influencer que fala assim, ele fica com um caderninho assim, coisas que eu não quero ver no Instagram aqui, ele coloca, luto, se você posta luto, de quem? Morreu do quê? Onde que é o enterro? Ele fica assim, onde é o enterro? Morreu do quê? Foi acidente? Então, assim, porque é isso que as pessoas querem. Ou falar assim, terminamos. Conta que a fofoca terminou por quê? Quem que terminou? Quem que traiu? O que você fez com as coisas? As pessoas querem as histórias. E as pessoas esqueceram disso. E entender que deixar o looping também na cabeça das pessoas também é uma estratégia. Mas conte depois. Conte depois, dê um feedback. Não é? Eu acho que assim, ó, o looping é importante, sabe? Mas conte depois. Agora de manhã a gente tava atendendo um cliente fora. E aí na volta, a gente passando por uma placa, tinha uma placa com o nome de uma pessoa e falava assim: você sabe quem é fulano? Só isso, num outdoor gigante. E eu li... Não. Ela mesma responde. Não normal. Sei, porque quem não? O outdoor era uma pergunta. Você conhece fulano? E aí eu respondi com uma resposta seca. Não. Aí o Jorge olhou e falou assim, é sério que tem um outdoor só com isso? Não tem nenhum QR Code pra gente poder apontar e falar assim, não. Porque agora eu fiquei curiosa, eu quero saber quem é a pessoa, né? Não vou nem dormir, né? Para os mais curiosos, né? Falta informação, né? Cadê o QR Code, talvez? Pra quem aqui ficou curioso, apontar e falar assim, pera, então deixa eu descobrir quem que é essa pessoa, né? Mas aí, sei lá, qual foi a ideia do marqueteiro, se é que a pessoa depois entre no Google e pesquise sobre. Mas assim, ainda assim... Que placa inusitada, né? Muito inusitada. E aí, acontece muito isso também nas redes sociais, né? Às vezes a gente vê um post lá falando assim... quem não é Renata Alexandre? Não faça mais isso, né? Ou não faça mais isso, ou não aquilo. E fica no ar. E fica. Mas como? Como assim, né? Falta história, realmente. Em que momento da sua trajetória do marketing você entendeu que storytelling era o segredo para o sucesso das... Em 2020. Porque daí, como eu falei, cara, a pandemia acho que mudou muita gente, assim, muita gente virou a chave, né? 2020 foi o ano que o marketing trabalhou muito, a minha agência, a gente trabalhou muito. E aí foi engraçado. Apareceu um incorporador, a gente conversando, e ele falava assim, Drica, tô 5 anos vendendo esses lotes aqui, eu vendi 5 lotes, eram lotes assim, no interior do Paraná, no meio do nada, perto de uma reserva indígena, que é mais difícil de vender, perto de uma represa, que é mais difícil de vender, e ele tinha colocado em 7 imobiliárias em volta da região ali, e ele falou, não sei o que mais que eu faço. Aí eu tive, coloca no marketing. Só que, cara, como que você vai vender um terreno no meio do nada? Com marketing, como você vai trafegar? E era só mato. Então, como que você vai gerar uma história ali, gatilhos para vender? Compre aqui, venda aqui? Não existe.
Aí eu lembro que a gente passou 3 dias com ele lá, nos lotes, né, tal. E eu falava assim, por que esse nome? Que era o nome do loteamento. E ele foi contando a história. Por que aqui? Porque daí a gente criou um enredo para vender os lotes dele. E vendeu, minha filha. Em 12 meses de contrato, nós vendemos 8 lotes à vista. Por que falo que nós vendemos? Porque a gente fez tráfego, a gente fez o funil de vendas, cuidamos da parte de SDS, atendimento e tal. Ele dispensou todos os corretores. E a gente fez todas as atribuições ali, geramos logomarca, site, fizemos as redes sociais dele, fizemos fotos, vídeos, drone, helicóptero, várias coisas. Foi um trabalho bem legal, assim. E ali eu vi que funcionou, porque eu e meu sócio falamos assim, cara, como nós vamos vender esse negócio? No meio do nada, num lago, que não tem nada. E agora? Como que vende um negócio do nada? Então a gente criou um storytelling. Então a gente começou a contar a história da cidade, das reservas, começamos a contar a história da marca, aí começamos a gerar desejo, assim, você com a tua família aqui, andando de jet ski, contamos a história da represa, então tinha foto até de galinha, de vaquinha, entendeu? Sim. Então, e aí ali virou uma chave, que storytelling vende. Maravilha. E vende mesmo, gente. E vende. Eu falo isso, é um dos meus slogans, né? Quem conta história vende mais. Total. E quem entende e aceita a própria história domina tudo. Com certeza. Porque às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa conta a história dela e a gente acha incrível e a pessoa tá usando a história como muleta para não sair do lugar. Também. Então, por isso que eu falo que o meu slogan é isso: quem conta história vende mais e quem entende e aceita a própria história controla tudo. Controla tudo. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma história incrível, mas ela tá contando do jeito errado. Exatamente. Porque tudo é como a gente conta. Isso é a verdadeira narrativa. Cara, né? Sempre funcionou. Intencionalidade do que você estiver fazendo. Se você vai contar uma história, tem a intenção mesmo de conectar a pessoa, de contar uma boa história e conectar. Tem que ter essa intenção. E eu vejo tanta gente contando história que você vai ficando assim, né? Não conecta. Não, daí você fala assim, ai meu Deus, mais uma história, né? Eu já Mas fui uma história triste, né? triste. E parece que a maioria das vezes as histórias são tristes, aí você fica, ai, mais uma história triste, não quero saber de história triste, até porque, sim, contar a parte triste da sua história pode gerar uma conexão imediata, mas depois você se transforma numa vítima e ninguém quer ser amigo de vítima. Ninguém quer. Aí não dá. A frequência, a energia não é nem Comenta legal. com a gente se teve, assim, aquelas pessoas que você conheceu no offline e pensou, que pessoa boa. E aí, quando você foi para redes, essa pessoa acaba que estava sendo ali ignorada e outras pessoas muito mais ruins do que ela, faturando alto porque sabiam se posicionar na internet. Você já chegou a ter algum caso como esse? Tem clientes que me procuram. Em 2014, apareceu um biblicista. Ele era um teólogo e ele queria vender cursos de teologia, algo assim. Imagine, uma coisa bem difícil de vender. Né? Ninguém quer, vou aqui parar para aprender sobre teologia. É chato pra caramba. Vamos saber sobre o fim do mundo. Não, ninguém quer saber. A maioria das pessoas não querem mesmo. Então, aí eu lembro que... Só que eu tava em transição, tava me divorciando, não era a época. E eu falei, cara, não é época agora. 2016 nós nos encontramos e ele estava com a mesma dor. Todo mundo conhecia ele viajava o Brasil dando palestras, dando cursos, mas ele queria algo digital, algo que, entende? Então ele não era muito conhecido na internet, ele era conhecido no meio analógico dele ali. Sim. Então o que a gente fez? A gente montou esse storytelling, montamos ali todo um calendário tutorial de posts, de vídeos e tal. Mas aí eu fui mudando ele no palco, porque eu falava assim para ele, quando você vai fazer uma coisa, tá palestrando, você vê que tem um fotógrafo, já para foto, né? Começa a fazer stories, selfie, gerar conteúdo de bastidor. Claro, com certeza. Eu falei para ele, então, aí por quê? Vamos fazer 1 ano isso, segura a onda, não vamos já vender, você não tem autoridade, você não tem engajamento. Como já vai vender algo online? Sim. Então, vamos ficar 1 ano aqui, só nos bastidores, só fazendo engajamento, né? E quando ele vendeu no outro ano, quando ele lançou,
Daí ele já foi para 10 mil seguidores, ele tava com 2. Olha só. Aí já foi para 10 mil seguidores, assim, teve esse salto quântico, assim, porque daí foi narrativa, storytelling. Eu lembro que eu falava assim, quando você fazer, faz uma pose, meu fotógrafo lá faz uma pose assim, ó. Para mesmo, e brinca com o público, ó, vou fazer uma pose que tem um fotógrafo. A galera gosta disso. Sim. Ele tá justificando aquela loucura. Como assim tá parado 10 minutos ali? Não, é que tá um fotógrafo. E a galera engaja. Ah, não, tem que seguir esse cara é muito legal. Então ele era. Aí ele se tornou um grande, assim, vendeu um monte, lançou cursos e mais cursos, assim, faturou horrores. E tem muita gente que aparece para nós com esse tipo de situação. Qual é o maior erro que você vê as pessoas cometendo hoje quando elas tentam crescer no digital? Elas começam desenfreadas, assim, aí para, né? Uma energia lá no alto, aí de repente... Para. E a internet, ela quer que você seja constante. O algoritmo quer que você seja constante. Eu sei, tem gente que não gosta dessa palavra. Eu já ouvi um gestor me falar assim, um gestor de negócio. Não dá para ficar usando essa palavra constante. Mas é o que tem. Eu não tenho como achar outra palavra. Mas não adianta a gente querer usar outra palavra quando realmente é a constância. É a constância. E por que eu falo isso? Um exemplo, uma grande emissora. Quando a gente sabe que aquela emissora vai trazer uma notícia extraordinária. Exatamente. Neuro. Quando que a gente sabe que no domingo, depois de um outro programa, vai começar aquele outro programa jornalístico? Abertura. Como que a gente sabe que meio-dia é horário do almoço, hora do jornal? Nas redes sociais é a mesma audiência. Então, a gente tem que ser constante. E eu falo isso para os meus clientes. Usa as mesmas músicas, usa os mesmos hashtags, começa a usar quase as mesmas paletas, porque lembra que eu falei que o algoritmo ele é programado, formatado com neuromarketing, com neurociência, conforme o comportamento, igual eu e você aqui. Quantas vezes a gente já se encontrou? Você vai ver que eu tenho o mesmo padrão, porque sou eu. Você vai ver assim, a Drica é assim, igual você. Você é linda, maravilhosa, você tem cabelos cacheados, às vezes você usa um turbante. É a Renata. Agora, um dia você vai ver, não é você de cabelo liso, escorrido, loira. Não é você. Não vai gerar assim, nossa, do nada a Renata pintou. Não tenho nada a ver com a tua vida. Mas gera um desconforto assim. Dá nossa, que incoerência, que inconstância. Do nada, ela gosta só de roupas assim, depois ela muda para outra, virou a chave do nada. É inconstância. Então, automaticamente, a gente, nossa, mas que estranho. Tipo, não, e ninguém consegue estranho. achar isso muito natural. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que eu amo muito ela. E ela estava passando por um processo de autoconhecimento mesmo. Nesse processo de autoconhecimento, ela teve o cabelo de umas 4 cores. E aí, por último, assim, ela tava com um cabelo que não fazia sentido nenhum pra ela, não conversava com quem ela era, tava infantilizando ela, e ela era uma pessoa extremamente madura. Você olhava pra aquela imagem e falava assim, isso não é essa pessoa. E aí, claro, quem tem um pouco mais de intimidade consegue chegar e conversar e entender o que a pessoa tá passando. Só que daí ela passou por essa fase. E aí agora ela se encontrou. Aí você olha e vira e fala assim, finalmente, a pessoa entendeu que as mudanças, geralmente, quando elas acontecem frequentemente, significa porque você tá perdido. Incoerente. Não é? A inconstância faz com que as pessoas olhem pra você e pensem, essa pessoa tá perdida, ela ainda não se encontrou na vida. Aí, como o público vê isso, ele dá uma desconectada. E o algoritmo percebe também essa incoerência, ele também não vai engajar. É neuro. Então, eu sempre falo para meus clientes, usa as mesmas músicas, salva lá 10 músicas para cada situação, mesmos hashtags, mesmos GIFs, né, mesmas fotos. Aí, assim, tem uma constância, assim, se você não consegue publicar todo dia, uma vez numa semana, todas as quartas-feiras, meio-dia, todas as sexta-feira, meio-dia, começa a criar esse ritmo. Por isso que eu falo, as pessoas começam, pá, vários vídeos, vários cortes, vários... Aí, de repente, do nada some, porque cansa. Cansa. Então é melhor fazer um ritmo devagarinho, igual eu. Eu não publico todos os dias, eu não fico todos os dias na internet. Mas eu penso assim, quinta-feira é o melhor dia. Ou quando eu vou nos eventos final de semana, aí eu publico. Então, dentro do meu algoritmo tem uma cultura ali. Dentro do meu Instagram, nas minhas redes sociais, no meu celular, tem uma cultura.
E até mesmo assim, o que você está assistindo? Isso contribui muito também, né? O que você está assistindo? O que você reposta? Isso contribui. O que você fala perto do Com celular? certeza. Então, não adianta. Tudo nós estamos sendo vigiados. É verdade. Diz, né? Conta pra gente como que funciona o seu método, né, de posicionamento. Porque agora a gente falou sobre os erros, mostrando para as pessoas que tem um monte de gente fazendo errado aí, porque ela começa com todo o gás e de repente perde a constância. Então falamos que realmente constância é um dos princípios fundamentais para se criar autoridade na internet. Mas esse posicionamento, qual que é o método da Drica e por que ele funciona, né? E o que muda na prática quando alguém aplica isso? Dá para ver resultado rápido? Ou é só criação de longo prazo? Porque você contou ali, né, do biblicista que precisou de um período para criar esse posicionamento e autoridade. Sim. É assim com todo mundo? Tem gente que consegue fazer isso mais rápido? Como que funciona o seu método? Depende muito do caixa da pessoa, né? Então, um exemplo. Todos os meus clientes, eles passam por esse processo. O que vai refletir lá na frente é o ritmo dele, mas funciona. Tem grandes empresas, de grandes marcas que vendem cosméticos nos Estados Unidos, que é de uma mulher, certo? Você pode ver que ele tem o mesmo processo de vendas. Uma empresa de seguro que vem dos Estados Unidos, que vende aqui hoje, que está 150 anos no Brasil, como que funciona? O BNI, como que funciona? Tem o mesmo método. É método. Pode vir tendência, pode mudar, se adequa um pouquinho, mas quando vai ver, volta para o método. Então, o método funciona, então a gente desenvolveu assim, uma média de 45 dias, tá? Esse é o método inicial. A gente faz um diagnóstico, porque assim, quando a gente vai no médico, o que acontece? Por mais que a gente sabe todos os nossos sintomas, a gente sabe o que a gente está fazendo de errado, o médico olha pra gente, sabe o que a gente está fazendo de errado, não está cumprindo algumas coisas, o que ele pede? Vamos fazer um hemograma. Você sabe que tá tudo zoado, você sabe que tá bagunçado, mas ele pede um hemograma. Então a gente faz isso também, a gente faz um diagnóstico. Aí quando que você faz um hemograma, você volta lá no médico. Sim. Aí que ele vai prescrever, olha, Renata, tem que fazer isso, mais B12, vamos fazer isso, não é a receita? Exatamente. Pronto, então a gente faz isso, a gente faz o diagnóstico em 5 dias e fazemos a reunião com esse cliente depois e falamos, ó, o teu posicionamento tá assim, tá assado, tuas redes sociais tá assim, no Google tá assim, você tá falando muito assim, você fala muito né, você fala muito tipo, ó, as roupas tá assim, tá assado, então, ó, teus números, os seus WhatsApp tá assim, no Google tá assim, o WhatsApp no Instagram tá assim, no LinkedIn é outro e-mail, então a gente vai dando todo esse diagnóstico. Olha, veja bem, se você é enfermeira, se você é assim, ó, isso não é vestimento, não é um padrão, tal, não engaja, onde já se viu o advogado fazer dancinha, aí a gente dá esse diagnóstico, não é só coisa boa, e a gente entrega esse PDF, vamos dizer assim, e eu falo para ela, se você quiser fazer, você pode fazer sozinha, tá aqui o diagnóstico, o que você precisa mudar, pronto, isso em 7 dias, né, então 5 dias é a reunião, uma reunião de 1 hora, a gente entrega, tá aqui, igual o médico. Ele fala assim, ó, Renata, você vai ter que passar para um nutricionista, a receita assim, assim. Fica a seu critério você contratar um nutricionista e um personal trainer para te ajudar, ou você faz por conta. E eu faço a mesma coisa. O que maioria acontece, eles pedem pra gente pegar na mão. Aí entra outra jornada. E a gente executa para ele essas alterações, essas integrações. Aí a gente faz um briefing para ele. O que é um briefing? É um formulário. A pessoa preenche um formulário com 8 perguntinhas ali. Missão, visão, valores, a breve história dela, quem é a pessoa. A gente precisa se conectar com ela, não adianta. E aí a gente reformula aquele briefing, deixando ele instagramável. Ela aprovando, a gente já começa a fazer as alterações. Aí a gente começa a fazer algumas reuniões para ela já mudar o storytelling, porque a gente cria um calendário editorial e a gente vai mudando os storytelling ali e vai treinando a oratória para ela fazer no celular, porque às vezes a pessoa, por incrível que pareça, Rê, ela não sabe como editar, ela acha assim que é muito difícil fazer um story. Então a gente pega na mão, a gente produz para ela no começo e aos poucos vai ensinando ali. Ah, mas tudo isso leva tempo? Não, 30 dias, por incrível que pareça. Concluímos esse estágio,
cabe à pessoa depois ela pagar por mais 2 meses, por mais 3 meses, essa mentoria, esse acompanhamento. E o que é legal que eu vejo as minhas clientes em 90 dias, elas pagam por mais 45 dias, 90 dias elas já deslancham sozinhas. Aí eu fico vendo os posts delas lá depois, e constante. Sim, mantendo a Eu fico assim, ai, constância. que amor, tá produzindo, tá fazendo. A Andréa Garcia, Tamara Garcês, vários clientes assim, que eu vejo, eu fico assim maravilhada, porque a gente vê o resultado. Então, aí nesse caso, que elas estão fazendo por conta, e demora um pouco mais, mas elas estão constantes. Mas como é aquele cliente que ele quer mais aceleração, aí ele injeta mais alguns valores ali, porque daí a gente fecha uma parceria de 6 meses com tráfego pago. Sim. E claro, a gente coloca ele no nosso ecossistema de networking, porque às vezes não é só no digital. Depende muito do nicho, né, Depende muito do Rodriga? nicho. Tem nicho que vai funcionar muito bem no digital. E tem nicho, gente, que o digital é para validar você. Uma vitrine Uma pra ela. vitrine, mas não é lá que realmente você vai conseguir fechar os contratos, porque às vezes o teu cliente não tá lá. Mas quando você encontrar o teu cliente no presencial, ele vai perguntar qual é o seu Instagram. Pergunta. E aí tem que estar condizente com quem você disse que é. Exatamente. Né? Porque as É uma pessoas vitrine. entendem que valida. É uma vitrine. Valida E até mesmo no WhatsApp, as pessoas não prestam atenção. Às vezes vai ver ali, o WhatsApp não conecta, às vezes não tem algumas informações ali, uma descrição, um site, algum produto. O WhatsApp é uma grande ferramenta e ele é gratuito. Rodriga, e posicionamento realmente impacta nas vendas? Você já viu alguém que realmente começou a vender mais só porque ajustou essa comunicação com o público dele? Sim, porque como a gente molda a questão do storytelling, porque tem gente que às vezes elas têm alguns entraves. Então o storytelling ajuda nisso, porque às vezes a pessoa fala um pouco do seu produto, fala um pouco sobre você. Às vezes ela dava uma volta, às vezes ela não sabia aquele fechamento, não sabia um CTA, não sabia fazer um pitch, por incrível que pareça. Então a gente ajuda nisso também. Então a gente vê resultados, cases de sucesso falando sobre isso, que melhorou muito até na hora de se apresentar quando vai num evento de network. E hoje as pessoas fazem stories fazendo seus pitches tranquilamente sem estar se vendendo. E estão vendendo. É verdade. Né? Mas existe Você sim. comentou que alguns clientes você insere também dentro do teu network, né? Dentro dessa rede de contatos que você foi criando. E falando sobre isso, né? Qual que é o papel do network no crescimento de uma marca? Ah, sim. É muito relevante e é muito importante. Principalmente na questão, assim, de posicionamento. Porque teve eu assisto muito TikTok, eu sou consumidora de TikTok. Eu saio um pouco do Instagram e eu gosto de ficar no TikTok. E esse tempo eu vi sobre essa questão. Eles fizeram uma propaganda, a Rolex fez uma propaganda e eles deixaram o relógio original num camelô, numa barraquinha, e ele colocou lá, Rolex original R$200, acho que era $200. Original $200. Ninguém, todo mundo passava na frente. E tava uma plaquinha assim, todo mundo passando na frente. Todo mundo passando na frente, ninguém deu moral. Ou seja, no lugar errado. Daí depois levaram esse Rolex no shopping, uma vitrine, tava lá, 20 mil, não sei lá quantos dólares, alguma coisa assim. Você entende o posicionamento? Então, o network, ele te ajuda a te posicionar também, não só no digital. Porque como você mesmo falou, às vezes você está conversando com alguém e ela vai no Instagram para ver como que tá o seu perfil, ela dá um Google, deixa eu ver como que tá aqui, como que é o nome da pessoa, eu consegui falar com ela, mas não peguei o celular dela, não peguei o site dela, vou dar um Google, vou dar no Instagram. Então é uma forma de você ser encontrada. Então ele é muito importante, o network nessa fase ele é muito importante, porque a pessoa fica mais empoderada, ela fica mais convicta, ela tem a sua autoestima mais elevada, ela tem mais segurança para fazer um pitch, para falar do teu Instagram, que hoje em dia eu pego minhas clientes, se você viu meu Instagram, não, por isso que eu estou aqui. Ela sem ter vergonha de falar o Instagram. Entende? Essa é boa. Então, quando fala, não, daqui um mês eu vou estar com o meu Instagram bombando, porque daí tá arrumado, tá organizado. Então, ele é muito relevante, muito relevante. E onde tudo virou network, nem tudo é network, eu queria que você pudesse falar como que a gente constrói conexões que realmente geram oportunidade. Porque às vezes eu vejo alguns grupos que falam muito sobre essa questão do network, mas e no evento trocar cartão, não sei se gera oportunidade de verdade. Então eu queria que você pudesse falar sobre isso. É assim, intenção. Você tem que ter a intenção assim de chegar num evento e se conectar com um.
Não adianta vir lá com 10 contatos, 10 cartões, 10 folders, 10 Instagram. Você vai conversar com essas 10 depois? Essa é a pergunta que eu faço. Eu consegui 30 contatos. Você vai conversar com essas 30 de fato? Porque o network, ele é um relacionamento. E não dá pra perder o time também, né, Drica? Tem gente que vai num evento e até pega lá, realmente, 60 contatos. Mas quanto tempo vai demorar pra você falar lá com a 59ª da tua lista? Não, você consegue Quando você falar com ela, ela nem lembra mais do evento, não lembra mais de você. E aí a conexão já foi acabando. E assim, até dá. Eu, quando trabalhava como gerente comercial de uma empresa, a gente colocava uma meta lá, eu era bem ruinzinha, assim, né? A gente colocava uma meta de 20 contatos por dia. Então, em uma semana dá. Sim. Só que assim, vai ser muito impessoal, vai ser muito distante. Vamos conversar aqui, vamos marcar uma reunião. Tá, o que você faz? Pronto, acabou. Vai ter conexão? Não, tem que marcar um café. Como que você está? Como que é a tua empresa? Como que é o seu negócio? No que você acredita? Quais são os seus princípios? Quais são as suas concessões? Porque hoje em dia você compra a pessoa com os valores dela. Com certeza. E não é uma conversa de 10 minutos que você vai conseguir isso. Quantas vezes a gente já conversou para estar aqui hoje? Você está entendendo? Então, assim, o network, ele tem que ser intencional. Você tem que ser intencional. Assim, não, eu vou nesse evento, eu vou conectar com uma pessoa. E essa uma pessoa é você ser real, verdadeira para ela, prestar atenção, olhar olho no olho. Eu falo muito assim, olho no olho. Não adianta estar aqui assim, ó. Perdido. Sério. Então, assim, converse com essa pessoa e depois marca um café mesmo. Mas é cidade diferente. Marca um meet. Conversa mais. Não queira vender. Tem pessoas que elas se surpreendem comigo, elas falam assim, que quando eu faço isso, eu falo assim, o que eu posso fazer por você? A pessoa, uau, eu achei que você ia me vender. Eu falei, não, o que eu posso fazer por você? O que você precisa para melhorar as suas vendas? Que tipo de contato? Que tipo de negócio? Aí a pessoa olha assim, cara, ela não veio me vender. Não seja aquela pessoa que queira só vender. Porque assim, vamos combinar, eu falo isso muito, eu chego a ser repetitivo. Todo negócio, ele surge por uma necessidade. Né? O brasileiro, ele é fantástico no empreendedorismo, certo? E dificilmente alguém empreende porque estava sem nada para fazer, Pro né? hobby, não existe. Não. Houve uma necessidade. Há quem chora e há quem vende o lenço. Ponto final. E assim, todo empreendedor, se ele entender a missão dele, é servir. Lembra que eu estava falando do servir? Sim. Servir. Aquele profissional lá, vou falar o Freitas, é servir. Cara, você paga com gosto, porque ele entrega além do que ele promete e ele te serve, ele olha no olho, ele pergunta o que você precisa, o que eu posso fazer por você. Isso é verdadeiro. Inclusive, já que tocamos no assunto, vou fazer um merchan aqui para essa pessoa maravilhosa. Se você é uma pessoa que busca treinar, desenvolver a habilidade de se dar bem nos palcos, aproveitar os palcos para também aumentar o teu posicionamento e as tuas vendas, eu tenho que falar desse cara que é fantástico, que é o Fernando Freitas. Ele é o meu mentor, ele é o cara que acabou me desbloqueando para os palcos, porque eu já sabia que a minha comunicação era boa, mas é muito diferente de falar para a câmera e falar para o palco. Hoje eu encontro pessoas que falam bem no palco e têm medo da câmera, mas eu te digo, tá? É mais fácil se dar bem com a câmera do que com o palco. E o Freitas foi o cara que me desbloqueou para os palcos, e ele me ensinou demais, assim. E é um cara que entrega muito. Super generoso. Ele é um cara servidor, ele quer te ajudar, te servir. Então tem como a gente não falar dele. Então se você tá procurando alguém que pode te instruir aí nesse caminho dos palcos, ele é o cara, ele tem um treinamento chamado Dominando os Palcos e depois a Confraria dos Palcos, que assim, ó, é muito mais do que uma mentoria. Ele criou um ecossistema de pessoas que têm, assim, ó, um nível de conhecimento que é extraordinário, vale muito a pena estar inserido nesse meio. Um beijo, viu, Freitas? Um beijo, Bruna. Freitas. E é servir. Então, assim, quando você vai no network, servir aquela pessoa. Não querer, eu vou lá para angariar contatos, eu quero lá vender para aquela pessoa. Não, vai lá servir. Essa é a tua missão como empresa. Né? Então, vai lá, conecta aquela pessoa, tenta linkar ela com uma outra pessoa e não você, talvez. Tem isso também. Então, é intencional. Tem que ser. Você tem que ser. E olha que incrível isso que você disse. Às vezes, você não vende para a pessoa no momento, mas você serviu ela e indicou talvez outro profissional que ela precisava mais naquele momento. Mas se a sua indicação foi boa, se a sua intenção foi de servi-la e de ajudá-la,
quando ela precisar do produto, que é você que vende, e ela tem clareza do que tu vende, ela não vai procurar outra pessoa. Não vai, ela lembra. E a notícia corre, porque um vai falando pro outro, né? Então, eu acho assim, eu vejo por mim, assim, quando eu cheguei em Floripa, não conhecia ninguém. E o que me ajudou foi um network, mas foi um network intencional. Eu caí num grupo, assim, que as pessoas eram muito intencionais, não era um grupo muito grande, mas nós éramos em 15 e éramos 15 intencionais, assim. E cresce, né? E cresce. Porque quando você junta 15 pessoas que realmente sabem o que querem, para onde estão indo, ninguém mais segura, né? Nós comentamos aqui um pouquinho sobre palco, sobre câmera, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Quando você encontra aquele cliente, aquela pessoa que quer posicionamento, mas ela acha que ela não nasceu para aparecer. Como solucionar isso, Drica? A gente tem que respeitar o limite da pessoa. Eu falo isso para você, respeite também, respeite os seus limites, mas a gente também procura respeitar isso. Mas a gente procura despertar essa lance da missão. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um lugar ao sol. E às vezes você tá, o Rolex está no camelódromo, entende? Então, como convencer? Na verdade, a gente faz por camadas. É que nem uma cebola, né? Tem várias camadas. Então, a gente vai tirando por camadas, aquela pessoa vai despertando. Quando eu vejo potencial, a gente pega na mão mesmo. E às vezes a gente executou lá 30 dias, 40 dias, a gente insere lá no nosso sistema, no nosso ecossistema, e apresenta para o mestre dos palcos, leva para uma palestra, vai treinando um pouquinho e tal. Então, assim, eu vou respeitando o limite daquela pessoa, e às vezes acontece depois de um ano, como tem gente que em 6 meses, quando a pessoa tomou a decisão, ela precisa tomar uma decisão. Então, a gente dá esse apoio quando ela vai tomar a decisão. E ser tímido não é uma desculpa, né? Porque, novamente, aqui, vamos falar do mestre dos palcos. Ele é um cara que domina os palcos e ele é tímido. E depois que você entende isso, que timidez, quando você não trata, ela vira só uma muleta de te impedir de alcançar espaços que você não imaginou que você alcançaria, vira outra história. Então, realmente, quando a gente apresenta pessoas tímidas para pessoas que também são tímidas e que se apresentam como se nunca fossem tímidas, é outra história, né? Porque daí ela aprende de ver, né? Porque daí é uma prova real. Eu tenho um amigo meu em Balneário, que ele é um grande network lá também, e ele se apresenta como um ex-tímido. E ele dá palestras, curso de oratória, para quebrar essa timidez. Então, pense, né? E se a gente for parar para pensar, não existe um ex-tímido, né? O que existe é que ele conseguiu controlar a timidez dele e dominou a comunicação. Porque a comunicação é um soft skill, né? Uma habilidade que você pode desenvolver. Ela não é uma habilidade que a Drica somente domina, que eu hoje domino, né? Não, é uma habilidade que qualquer pessoa pode dominar desde que queira. Sim, ela tem que tomar uma decisão, né? Ela tem que tomar... Até mesmo quando vai lidar com as redes sociais, tem que tomar uma decisão. Quando vem gravar aqui um podcast, tem que tomar uma decisão. Eu sempre falo, não, se respeita. Se não é o momento, tá tudo certo. Mas vamos marcar uma data para daqui 1 ano, para daqui 6 meses. A gente tem que colocar isso também, porque senão a pessoa ela entra numa zona de conforto também. Eu sou uma tímida também, por incrível que pareça. Mas eu trabalhei isso. Eu sou uma pessoa insegura, posso falar isso de boca cheia, mas eu trabalhei muito isso. Então, e a gente pensa assim, não posso deixar isso me travar. E o mais interessante de se conhecer é isso, é entender onde é que estão as nossas fragilidades e aí a gente domina elas não mais nos dominam, né? E, Drica, partindo aí pro final do nosso podcast. Eu trouxe um presente para você. Maravilhosa. E eu quero que você abra para eu poder dedicar para você. Olha isso, gente. Seu filho. Marketing de heróis. Olha que demais. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Escrever um livro é ainda um dos sonhos da minha vida. Então, assim, tô perto de uma escritora. Então, ela já vai me influenciar, me inspirar, né, a realizar esse sonho. Porque é possível, gente. Eu tenho amigos escritores hoje. Então, marketing de heróis, posicionamento, propósito e superpoderes. Que legal, hein? Eu quero a minha dedicatória, porque assim, a hora que a minha amiga tiver assim, best-seller, sendo premiada, eu mostro que eu tenho um livro, né? Não, e você tá com a primeira edição, a gente já tá na segunda, né? Então, eu falei assim, não, eu tenho que levar pra ela, porque eu guardei uns 10 de lembrança, né?
Eu falei, não, eu tenho que levar isso para ela, porque merece. Porque senão a segunda edição vai demorar um pouquinho, mais um mês. Eu falei, não, eu vou mandar para ela. E assim, esse livro, ele é fantástico, porque ele tem um pouco de storytelling, tem um pouco de posicionamento, e fala bastante sobre histórias em quadrinhos, o que gera conexão também, É né? verdade. Que massa. Eu vou ler e vou compartilhar com vocês ali no meu Instagram. Vocês sabem que eu sempre compartilho quando eu tô lendo algum livro. E vou compartilhar com vocês, assim, os principais insights. Então, fiquem de olho. Como raio-x. Eu já vou falar para você que está escrito aqui. Em você. Diz assim. Nada assinar. Que essas páginas sejam como um raio-x, revelando o herói que já existe em você. Ah, muito obrigada! Que demais. Nossa, muito feliz, gente. Demais, né? Drica, pra gente poder finalizar, eu queria que você pudesse deixar uma mensaginha aí para aquela pessoa que tá lá do outro lado, já entendeu a importância de se posicionar, mas ela ainda se sente invisível, né? Então, que você possa deixar uma mensagem, visto que você tem transformado tantas pessoas invisíveis em pessoas bem posicionadas nesses anos todos aí, né? Essa empresa tá fazendo 10 anos esse ano de 2026, então nós sabemos que uma empresa que perdura por 10 anos é porque tá entregando resultado, gente. Nenhuma empresa vai durar tanto tempo se ela tiver só vendendo conversa, né? Só fantasia. Então, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para essa pessoa. E, é claro, convida ela para te seguir nas suas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Uau, que responsa. Antes de mais nada, eu quero te agradecer. A gente estava se devendo, né, esse encontro há muito tempo. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. E, assim, todos nós, como eu falei, temos uma missão. Todos nós nascemos com uma missão. A gente não nasceu sem propósito. A gente só precisa encontrar esse propósito. Mas, às vezes, precisa encontrar alguém que nos ajude a encontrar esse propósito. Eu acredito que a gente não consegue nada sozinho. Eu não cheguei até aqui hoje sozinha. E por que não se conectar com pessoas que também engajam com missão, né? Todos nós temos uma missão, né? A nossa empresa, o nosso profissional é para servir. E eu estou aqui para servir também. Então, eu deixo esse recado mesmo. Se você tem uma busca, uma lacuna de querer buscar algo, de deixar um legado para o mundo, né? A sua missão é um legado. Por que não nas redes sociais? Por que não um posicionamento? Por que não com a sua profissão? Por que não? E para me encontrar nas redes sociais é Drica Chagas Oficial, em todas as plataformas. Gente, eu sigo ela realmente compartilha muitas coisas interessantes ali. E são dicas muito práticas, né? Eu acho que pro dia a dia, eu acho que isso que é o mais interessante daquilo que tu faz. E é real, né? Eu acho que o que você disse é muito verdadeiro. O posicionamento, ele só vai funcionar para quem tem uma missão muito clara. Porque quem ainda está perdido no para onde ir, ela nunca vai conseguir se posicionar de fato. Porque hoje ela vai estar posicionada para uma coisa, mas daqui a pouco o vento soprou, ela mudou, e aí o posicionamento que foi feito se perdeu. Então, eu acho que o início de qualquer posicionamento é a descoberta realmente de para onde você quer ir e quem são as pessoas que você quer ajudar. Porque eu vejo que o digital hoje, ele potencializa muito isso, né, Drica? Se eu já entendi que a minha missão é ajudar pessoas com aquilo que eu tenho de produto, serviço, que seja o que for, o digital vai te ajudar a potencializar isso com certeza. Mas você tem que saber exatamente para onde você está indo. Tem. E isso fala muito do meu livro, eu falo muito no meu briefing com os meus clientes, que é missão. Eu sempre pergunto pro meu cliente, por que essa empresa? Por que essa logomarca? Por que você quer vender? Por que você quer se posicionar? E às vezes elas travam porque elas não, então vamos definir essa missão, né? Aí a gente fala na visão, ela está conectada. O que você visualiza daqui a 5 anos? O que você pensa? A gente tem que refletir, porque se você não traça uma missão, você não sabe para onde vai. Eu quero trabalhar com posicionamento de marca, tá? Aí como? Aí começa o como. Como eu falei, agências de marketing, tem várias, tem inúmeras agências muito boas, tem pessoas excelentes, mas eu não quero ser só mais uma. Então, eu não me posiciono como agência, sim como uma estrategista de marca. Pronto, essa é a minha missão, ajudar as pessoas. Então, nas empresas, a mesma coisa, um profissional liberal, a mesma coisa, ele tem que ter essa missão definida.
E isso a gente não aprende na faculdade, né? Isso não é definido. Então, a gente precisa de pessoas que nos ajudam a traçar a nossa missão. Eu lembro que o livro conta um pouco sobre a questão da missão, mas eu vou falar um pouco da Dona Violeta. A minha mãe, ela foi empregada doméstica, e a Dona Violeta, ela tinha um restaurante 5 estrelas lá em Curitiba, e ela foi a primeira pizzaria de Curitiba, pense. Olha. E nas férias, como criança, a gente ficava lá no apartamento, tal, e a gente ficava lá brincando, tal. E conforme eu fui crescendo, minha mãe ficou com ela uns 30 anos. Conforme eu fui crescendo, ela começou a me dar algumas atribuições. E às vezes a Dona Violeta, ali eu entendi a pegada com a Dona Violeta. E um dia eu entrei no carro com a Dona Violeta e eu olhando assim, ela cheia de joia, aquela senhora toda montada, toda maquiada, de salto. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu tinha 10 anos. E ela dirigindo, ela dona de restaurante, Rê. Dona de restaurante, já estava há 20 anos no restaurante consolidado. Ela com vários folders, ela ia nos bairros nobres lá em volta desse restaurante, e ela fazia amizade com os porteiros, e ela assinava um folder dando um vale pizza pro cara, e ela chegava lá e perguntava da vida dele. E enquanto isso, ela ficava conversando com ele na portaria, ele me liberava para entrar no prédio lá e distribuir nas portas, nas caixinhas de correio. Quando eu voltava, vamos embora. Não, ela ficava ali conversando com ele. Ela falava assim: como está tua família? E o filho? E o seu clã? E tá estudando? E não sei o que lá, não sei o que lá. Ali eu fui entendendo algumas coisas. Isso era, sei lá, em 1990. Quando a gente entrava no carro, eu já estava tendo liberdade com ela. Falava assim, por que a senhora já não foi embora? Né? Eu já distribuí. E ela falava assim que a gente tinha que entender a missão de cada um. E ela falou assim que o propósito daquele rapaz, ela falou assim, o propósito daquele rapaz era nos abrir a porta, então eu tinha que valorizar isso. E eu falei assim, cara, e isso reverbera isso para mim até hoje. Uau. Eu falei assim, cara, a missão dele, o propósito dele era abrir a porta para mim. Ele não tinha obrigação. Era uma missão, mas ele não tinha obrigação, porque ela não era moradora. Madrica, mas ele ficou interessado pela pizza. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Foi uma troca. Mas ela falou assim, Drica, ela não chamava de Drica, ela falava Adriana, ela falava assim, ela falou assim, o propósito daquele rapaz não é só abrir a porta, é atender todas as pessoas que estão ali e tal. E ele abriu a porta para nós e nós somos estranhos, então eu tenho que dar valor a isso. E eu fiquei pensando assim. Então, conforme eu fui crescendo, depois quando ela faleceu, foi uma lacuna muito grande, assim, para mim e para minha mãe. A gente sofreu muito, assim. E eu falo dela um pouco do livro. Eu aprendi muito esse lance do empreendedorismo. Eu aprendi bastante com a Dona Violeta, porque eu me criei, né, no restaurante e tal. E quando ela falou da missão, do propósito, isso é muito real. Isso é muito real. Se você conversar com uma pessoa e a pessoa não tem um propósito, uma missão, você pode ver que ela tem uma vida um pouco triste, assim. Com certeza, vazia, Ela tem essa né? lacuna. Ela pode buscar em várias coisas, mas ela tem essa lacuna. Então, eu entendi isso, Rick. Entendeu? Que demais, gente. Adorei. Adorei o fim dessa conversa. Adorei conhecer a Dona Violeta. Agora eu tô... Vai ter que ler. Agora eu tô curiosa pra ler o livro pra saber o resto da história. Mas ela é a rainha do storytelling, gente. Falei Vocês entenderam, né? Que ela terminou o podcast com gostinho de quero mais, pra ela já deixar a porta aberta pra ela voltar. Mas eu só tenho que te agradecer. Eu acho que é exatamente isso. Eu aprendi demais. Já anotei várias coisas aqui. E creio que essa parceria tá só começando, né? Eu acredito realmente que sem propósito a gente fica perdido e qualquer vento muda o nosso rumo. E eu acho que quando você tem um propósito definido, pode vir qualquer tempestade. Ela não vai te tirar do caminho, do foco, e você vai alcançar. Né? Às vezes é só uma questão de tempo. Ter paciência, então, se você é um desses que já entendeu o teu propósito, mas não quer mais ser invisível, você já sabe o que fazer, né? Entra lá, ó, Drica Chagas Oficial, e procura essa mulher e pede ajuda pra ela. E ó, pelo que eu entendi do trabalho dela, ela não quer que você seja
uma pessoa que fique anos com ela. Não, ela quer te posicionar, quer te dar um diagnóstico, uma estratégia e ela quer te fazer andar sozinho. Então, sabe aquela historinha de ficar refém de agência de marketing? Com essa mulher não existe isso não, gente. Não mesmo. Então, eu adorei quando ela me contou isso, porque a maioria das agências de marketing, elas só estão preocupadas na recorrência e não na entrega verdadeira que traga resultado. Sim. E eu acho que quando você garante que você consegue conquistar novos clientes e deixar aquele que já aprendeu a seguir o seu caminho, significa que você tem certeza daquilo que tu entrega. Com certeza. Então, isso pra mim chamou bastante a minha atenção e eu adorei saber. Então, se você é essa pessoa, chama ela vai ter uma conversa contigo pra te explicar como tudo funciona e depois você toma a decisão, amigo. Mas não perde a oportunidade de uma conversa com essa mulher, não, que você vai sair de lá aprendendo muito. Marca um café que estamos aí. É isso aí. Muito obrigada, você que ficou até o final. Se inscreve nesse canal, encaminha esse vídeo aí para aquela pessoa que quer entender mais de posicionamento nas redes sociais e que quer trabalhar com alguém que tem realmente experiência. Encaminha o podcast para ela. Comenta aqui o que você achou desse bate-papo e deixa aquela pergunta que eu posso perguntar para a Drica. Quem sabe a gente não faz uma live lá no Instagram. Então, ó, deixa aqui se tiver alguma dúvida, pode deixar marcadinho que depois a gente responde juntos. E ativa as notificações desse canal, porque tem conteúdo saindo novo toda semana por aqui. Então, você sempre vai ter a oportunidade de aprender com um empreendedor de áreas diferentes. Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar pescando só dentro da nossa bolha. E às vezes a dica de milhões tá lá em outro segmento que você nem imaginou. Então, não deixe de assistir todos os episódios, porque todos eles vão ter um ensinamento para sua vida. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo Empreendecast.